Querida, querida, ótimo fim de tarde para você, em nome de Jesus. Como nós sabemos, Jesus morreu para pagar pelos nossos pecados, ressuscitou. Depois que ele ressuscitou, a ordem era eles permanecerem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Muita gente não aguentou esperar, ficaram só em torno de umas 120 pessoas que foram cheias do Espírito Santo no dia de Pentecostes, começaram a falar em línguas e elas receberam poder para testemunhar. É isso que diz lá em Atos, no primeiro capítulo. Receberam poder para testemunhar. Depois disso, a igreja começou a crescer, 3.000 pessoas foram batizadas, depois Pedro e João foram presos e antes de serem soltos eles foram ameaçados. Não falem de Jesus, se vocês falarem vocês vão ser presos de novo. Depois de um tempo, o sumo sacerdote, junto com os saduceus, as pessoas aparentemente boazinhas da religião, foram lá e prenderam os apóstolos, mas aí um anjo foi e abriu a porta e liberou os apóstolos. Enquanto os sumos sacerdotes e os saduceus queriam que eles ficassem calados, o que o anjo fala? Vai para o templo e prega o que aconteceu. E assim aconteceu. Depois de um tempo, foram escolhidos diáconos, Estevão foi um deles, foi um dos mais destacados, e assim que Estevão é escolhido diácono, Estevão então é apedrejado por conta das palavras que ele falava, das coisas que ele falava, e as pessoas não estavam gostando daquilo e por isso apedrejaram Estevão. E o que aconteceu? Saulo estava lá, o grande perseguidor da igreja. Antes de receber o nome de Paulo, era Saulo, ele estava lá, ele consentiu na morte de Estevão. E hoje também aqueles que estão consentindo com a perseguição da igreja estão correndo um sério risco. Um risco de se converterem. Assim como Paulo se converteu, ele consentiu, ele era carrasco. Ele consentiu daquilo ali, mas na frente ele caiu do cavalo, tadinho, e encontrou-se com Jesus. Aí eu queria falar para vocês o que está lá em Atos, no capítulo 8, versículo 1 e o 4. Diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. 4 agora. Entre os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra, a igreja só cresceu. Querido, perseguir a igreja é um tiro no pé, porque tem efeito contrário. As pessoas acham que quando perseguir a igreja que ela vai ficar caladinha e tudo mais e vai morrer. Nunca! Nem o grande Nero conseguiu exterminar a igreja, Hitler não conseguiu exterminar os judeus, não é? Nenhum político vai conseguir, porque é bíblico. E aí, naquele dia levantou uma grande perseguição. O que aconteceu? O povo fugiu, mas por onde o povo ia, eles iam pregando a palavra e a igreja só crescia. Aí o que acontece? Os discípulos e apóstolos, a maioria foi martirizado, né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, João foi jogado num tacho de óleo fervente, depois não morreu, foi lançado na ilha de Patmos, onde tinha feras. Bartolomeu foi lançado num saco no mar, apedrejados Tiago e Estevão, como eu acabei de falar, Paulo foi decapitado, João Batista decapitado, e eu te pergunto, eles perderam? Eles ganharam. Em Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 7, no capítulo 20, fala que as almas dos mártires estão debaixo do altar do Senhor. E que em algum momento alguém pergunta assim, mas e aí, o Senhor não vai fazer justiça? Aí Deus fala, espera mais um pouquinho, tem mais gente para ser martirizado e depois eu vou fazer justiça. Querido, nada fica impune. Agora, lendo lá Mateus 5, 6, 10, 11 e 12. O 6 diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nós que desejamos a justiça do Senhor, nós nos fartaremos com a justiça que Ele fará. 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, habitaremos na glória. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim como perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Não é? Então, se a gente tem sede de justiça, a gente vai ser farto. Nós teremos um galardão se formos perseguidos por amor à palavra, por não abrir mão daquilo que a gente acredita, e a gente não abre mão mesmo.
faça chuva, faça sol, né? Até porque lá Paulo diz no 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Não há perseguição que para a igreja. A perseguição é um tiro no pé, porque em vez de parar, ela faz a igreja avançar e os verdadeiros cristãos são realmente mostrados ao mundo. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar, te agradecer por esse fim de tarde, quero te agradecer por essa pessoa que me assiste. Deus, eu quero te louvar pela tua noiva espalhada sobre a face da terra. E eu sei que em todas as coisas o Senhor tem propósito. Eu sei que o Senhor tem cuidado da tua igreja porque ela é tua. E eu sei que, como diz a tua palavra, Senhor, existe o remanescente que será salvo. Apenas o remanescente será salvo. Deus, fortaleça a tua igreja sobre a face da terra. Que ela seja destemida, corajosa. Ó Pai, que fale com autoridade as verdades da tua palavra e que jamais tema o inimigo em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe. Não tenha medo de perseguição. Ela só vem para nos aperfeiçoar, nos fortalecer e para fazer a igreja crescer em número e em qualidade. Um abraço, que Deus te abençoe.